Uma produção Bruá. Olá, bem-vindos a mais um incrível episódio de Psicopatas Portugueses, agora na sua segunda temporada, e hoje temos uma convidada muito especial, que é a Patrícia Cipriano, que é advogada, e ela nisso preside a Associação Portuguesa de Crianças Desaparecidas. Disse bem o nome, Cipriano? Disseste, sim, senhor. Amaral. Oh, Amaral. É isso mesmo. E com quem eu tenho o gosto o privilégio de trabalhar regularmente. E hoje vamos falar então de um homicídio, que eu não vos vou já dizer o que é, vamos guardar para o fim o seu desfecho e a relevância de termos escolhido este caso para mais um episódio. Um homicídio que a Patrícia acompanhou e que defendeu os familiares da vítima. Não é assim, Patrícia? É, exatamente, Joana. Este é um caso que me marcou, porque é um caso, obviamente, em que se trata de uma mulher, de uma mãe, de uma pessoa que ultrapassou muitas dificuldades, nomeadamente a nível de saúde. Portanto, era uma pessoa que já tinha estado adicta às drogas, que estava limpa há 16 anos, portanto, reorganizou a sua vida e, de facto, terminou morta, sozinha, a boiar no Rio Tejo. A boiar no Rio Tejo. A boiar no Rio Tejo, no Poço do Bispo. No Poço do Bispo, Sim. Bem no centro de Lisboa. Exatamente, exatamente. Portanto, marcou-me porque foi a filha. Numa zona que agora, aliás, está muito em voga. Sim, exatamente. Foi a filha? Foi a filha que veio ter comigo. Estava visivelmente consternada, magoada, porque era uma pessoa com muitas vulnerabilidades também. Sim. Uma rapariga extraordinária, devo dizer, porque para além de trabalhar, estava a tirar o seu curso superior e hoje já tem o seu curso superior. Ok. Portanto, foi muito difícil para mim. Estamos a falar de pessoas humildes, muito não é? Humildes, muito humildes. Com algumas fragilidades Sim. sociais, socioeconómicas. Sim. E, portanto, a vítima era uma mulher na casa de que idade é que estamos a 40 falar? anos. Nos 40, portanto, tinha tido uma juventude ligada ao consumo de Sim. estupefacientes, de drogas, e se calhar outros problemas, não sabemos, e que foi encontrada a boiar ali no Poço do Bispo, em Lisboa. Exatamente. Assassinada. E depois? Sim, assassinada porque esta mulher tem uma história cronológica ante-morte que nos indicia que alguma coisa ali realmente não bate certo. Primeiro, Não bate a bota com a perdilota. Não. Esta senhora mantinha uma relação emocional com um homem que se veio a apurar ser um elemento das forças policiais. Ok. Uma relação romântica. Exatamente. No dia anterior à morte, que foi o dia 4 de janeiro de 2016, aliás, o dia do desaparecimento. Certo. Esta mulher tinha ido jantar com o namorado, a casa do namorado. Polícia, portanto. Polícia. Isso está aprovadíssimo. Ok. Isso ficou estabelecido. Isso foi provado em tribunal. Completamente. Ela foi jantar com ele. E, segundo ele, ela saiu de casa dele às 21 horas. Posteriormente, vem-se referir no relatório da força policial à qual ele pertence, que foi quem começou a recolher, enfim, os depoimentos, porque na altura não se sabia de facto se era homicídio, se a senhora estava só desaparecida, e por isso é que foi só a PSP a tratar.
Não foi logo a PJ Não que foi entrou logo em a cena. PJ, exatamente. Para quem não sabe, se soubesse com segurança que era a Polícia Judiciária, era logo a Polícia Judiciária que entraria Sim, porque tem em cena, competência, não é? E não a PSP. reservada. E na altura, aquilo que se apurou foi que ela tinha respondido a uma mensagem dele por volta das 10 da noite, Das 22, portanto, uma Das hora 22, depois de ter saído de casa dele, a sensivelmente. dizer-lhe que estava na paragem do autocarro 793, ali nas Olaias. Sei. Pronto. Mas que iria dar uma volta ainda pelo Jardim do Val Fundão. Tão tarde. Não é normal. Tão tarde. Não é normal. Às 10 da noite? Não, claro. Não é normal. Não estava assim tanto calor. Não. Isto é que mês, já há bocado disseste. Isto é janeiro. Janeiro, não é? Não é estava assim. janeiro. Às vezes, eu estou a dizer isto, às vezes um passeio noturno sabe bem, Tu já não é? foste ao Jardim do Val Fundão? Não, À noite, nem penses. pois. Não há nenhuma mulher que vá para ali. Aquilo é complicado, não é? Aquela É zona. complicado, quer dizer, não se vai para ali. Não é das piores, mas tem porque os seus. porque é um Exatamente. local deserto. É um Quer lugar dizer, deserto. Não se vai para ali. Em janeiro, às 10, 11 da noite, o que é que queria para ali fazer? E não te esqueças que é uma mulher com alguma experiência de vida. Ela foi toxicodependente. Sim, sim, claro, evidente. Portanto, Não é ela uma, sabe muito não é uma bem. ingênua, não é uma ingênua. Ora, exatamente. Portanto, e não era comum. Atenção, este é um comportamento absolutamente atípico. Claro, nela. Portanto, é um sinal de alarme. Não seria comum para ninguém, digamos, ir em janeiro às 11 da noite, 10, 11 da noite, dar um passeio num jardim deserto. Claro. Ele manda-lhe mais 2 mensagens. Aham, Uma no dia 4 ainda, que ficou pendente, ok, e outra no dia 5, que ficou também pendente. ok. Ou seja, nesta altura já não havia Caput. resposta. O telefone já estava off. Entretanto, no dia 5, a polícia continua visivelmente a fazer diligências para localizar o telemóvel dela. Certo? Portanto, a célula A do PSP, telemóvel. ainda estamos no alçada Ainda da estamos PSP. na PSP. Ainda estamos na PSP. E vem-se a apurar que a célula dela, que foi localizada pela última vez na estrada ali de Marvila. Na estrada principal de Chelas. Ok. Pronto. O que quer dizer que ela estava a 500 metros do Rio Tejo. Nessa altura. Nessa altura ela... Ou o telemóvel estaria... A ideia é esta, é o telemóvel, não a pessoa. Se calhar os nossos ouvintes não estão a visualizar, mas das Olaias até ao Rio Tejo é sempre a descer, não é assim tão longe, é fácil lá chegar. Até estou a imaginar que ali pela Afonso III, ali há uma avenida que faz ali aquela ligação relativamente fácil, com rapidez. E portanto o telemóvel, daquilo que tu me estás a dizer, é encontrado a meio caminho entre esse jardim do Val Fundão, onde ela supostamente iria dar o exótico, inaudito passeio noturno, e o Rio Tejo, o Poço do Bispo. Exatamente. Pelo que a polícia decidiu saber apurar se alguma coisa se passava com o Porto, com o Porto de Lisboa. Bom, no dia 7, o corpo é localizado pela PSP já no Instituto Nacional de Medicina Legal. A Polícia Marítima tinha-o encontrado a boiar, portanto, no cais do Poço do Bispo. Estava preso numa grua e foi aí. Contudo, não se crê que tivesse sido ali o local do depósito. Onde foi lançada a água. Isto já foi lançada a água, isto já pondo de lado a hipótese que ela tivesse caído inadvertidamente ao rio, não é? Claro, Realmente não parece uma coisa muito provável. Não é muito provável, e vou-te explicar porque é que não é provável. Não é provável porque naquele local em concreto, e isto obviamente que foi investigado, a entrada dela no Poço do Bispo era muito difícil por haver um controle muito apertado no registro das entradas e de saídas. Era uma localização em que havia registro de vídeo. Portanto, não seria nem ela entraria possível. para se mandar à água, nem um putativo homicida
ia optar por ser ali o lugar de despejo, não é? Exatamente. Do cadáver. Mas a maré esteve a vazar nessa noite. A maré esteve a vazar mais ou menos até às 5h40, 5h50 da manhã. O que quer dizer que se ela foi encontrada por volta das 10h20 ali, ela poderia ter vindo desde o Rio Trancão em Sacavém. Lá para cima. Porque se fizeram os estudos das marés. Claro. Não é? Como tem que ser quando é assim. Ora, isto já é muito diferente. Claro. Isto já é muito diferente. Porque se ela pode ter vindo do Rio Trancão até ali ao Poço do Bispo, quer dizer que ela não morreu em Lisboa. Ainda são uns quilómetros. Agora não saberia dizer com precisão, mas serão de quê? 3 quilómetros? Não sei. Imaginem alguma distância. Para quem não sabe, o Rio Trancão Sacavém é lá para cima, já depois da zona da Expo 98, o Parque das Nações. Ora bem, ela é encontrada numa situação em que há sinais tardios de morte já, mas em que há lesões, ferimentos na zona, portanto nas zonas orbitais e dos também olhos. sim, e no pescoço. E no pescoço. Aliás, há bocado estivemos aqui a ver as fotografias. São equimoses lineares na zona do pescoço. Como se tivesse assim os vergões aqui do pescoço, da parte superior do pescoço, ou seja, na parte depois do queixo. Claro, o que é compatível com vergões, a esganadura, não é? Exatamente. Com a asfixia. Com a asfixia, uma morte por asfixia. Estrangulamento. Ela, enfim, há uma morte por constrição da zona do pescoço, não é? Portanto, ela teve certamente aqui um episódio de violência. Porque estes ferimentos não são livores, não é? Certo. Os livores, nós sabemos que são provocados pela interrupção da circulação sanguínea e que o nosso sangue, digamos assim, fica à mercê da lei da gravidade. Normalmente deposita-se nas zonas baixas. Sim. E não aí. E não aí. Ou nas zonas em que é feita pressão. Exato. Imagina que estás caíste morres, no chão. ou seja, de costas. Claro. É óbvio que naquela zona vais ficar com as costas todas negras. Que é diferente dos hematomas. E ela a boiar estava de barriga virada para cima ou de barriga virada para baixo? Para baixo. Estava para baixo. Portanto, aquilo que se concluiu, a Polícia Judiciária concluiu que há indícios de tentativa de enforcamento. Enforcamento. Ou eventual intervenção de terceiros. Pronto. Mas uma pessoa depois de enforcada não vai não se manda ao rio, não é? Com certeza. Digo eu. Não, eu também acho que os mortos não costumam tomar esses substitutos. Não costumam ir tomar banho. Portanto, que sentido é que faz essa hipótese da judiciária? Eu acho ela que seria enforcada e depois alguém pegava no cadáver. A única hipótese que é contraproducente na minha ótica, mas enfim, é ela ter se enforcado na própria grua. O que também não seria compatível com a forma como o corpo foi encontrado. Pois, compreendo. Também se podia dar o caso, e explorando todas as hipóteses, as possibilidades, dela se enforcar, suicidar-se e depois de alguém pegar no cadáver e querer se desfazer do cadáver por alguma razão. Sei lá, mas é possível. É tudo possível. Tudo é possível. Só seguindo, o ser humano. Seguindo só a exploração de. Sei lá, porquê? Porque a pessoa podia dizer que vou-me suicidar porque tu me fizeste mal. Há muitos suicídios que ocorrem num contexto de chantagem emocional ou de culpabilização do outro. Sei lá, pode ser por muitas razões e se calhar algumas até mais comuns do que possa parecer à primeira vista. Estamos agora aqui a olhar para as fotos, para algumas das fotos da vítima. Ela foi despida, como se pode ver, ela estava vestida exatamente como a filha tinha indicado. Portanto, esta é a zona, como vês, certo, do cais do Poço do Bispo, não é? Encontrada. Onde há videovigilância, onde seria difícil ela passar ou alguém depositar o cadáver. Claro. Temos também aqui as medições todas, não é? As medições todas dos ferimentos, das esquimoses. As petequias, nos olhos. Exatamente. Enfim. Todo o exame que é necessário fazer logo nessa altura. Que é necessário fazer aquilo a que nós chamamos o
exame ao hábito externo Exatamente, do cadáver. do cadáver. Pronto, esta é a roupa dela. Agora, o que aqui causa grande apreensão é depois aquilo que se apurou existir no computador desta vítima. Ok. Porque esta vítima tinha milhares de mensagens trocadas com o namorado, Certo. em que se fazia passar por uma outra pessoa Ok. que supostamente seria o irmão dela, a ameaçá-lo, O irmão dela, vítima. porque ela não tem irmão nenhum, portanto era alguém, era ela, a fazer-se passar por um Ela irmão, própria. a ameaçar o namorado, a chantageá-lo, porque queria que ele viesse viver com ela. E portanto a chantagem era no sentido que, ou fazes assim ou eu vou dizer Vou dizer o quê? Exatamente. à tua família que eu tenho um denunciar-te, relacionamento vou contigo. denunciar-te. Ou deixas a tua mulher e os teus filhos Ou então e eu vou vais viver denunciar. comigo. Mas veio-se a apurar que ela tinha HIV. Ok. Eu não sei se ele sabia. Não sabemos se ele sabia. Eu não sei se ele não soube Certamente. na noite Ok. em que aconteceu isto. Certamente quem não saberia seria a mulher dele. A mulher não sabia. A mulher de dele não certeza saberia, muito absoluta. provavelmente. Ora, eu imagino. É um cenário, vamos lá ver, assim, só fazendo aqui um ligeiro reflexão, é um cenário complicado, não é? Um PSP a chegar ao pé da mulher e separar-se porque anda com uma. E por cima ele era do narcotráfico, não é? Exatamente. Anda com uma ex-toxicodependente com HIV, enfim. Uma ex-toxicodependente que, segundo testemunhas, Se a traição é sempre complexa, neste cenário que seria. não quiseram problemas, como deves calcular, era informadora dele. Ok. Percebes? Ok, percebo. Agora imagina esta. Ela como mulher vivida e experimentada da rua e destes submundos da droga, etc., acabava por ser informadora dele e, portanto, acabava por colaborar com ele e ajudá-lo, não é? Na sua carreira e... Exatamente. Será se calhar até começaram por se envolver nesse cenário, não é? Será provavelmente isso. Se calhar até se envolveram assim, não é? Num contexto de colaboração profissional, ela era informadora, Sim. conheceram-se e depois envolveram-se. Agora a questão é esta. Este homem tinha acabado de ter um bebê. Mais difícil se torna. E, Pior ainda. e pelos vistos, queria terminar com aquilo. Queria fazer a vida com a família e não queria de todo deixar a família. Eu suponho Queria terminar a relação, que queria-se ver livre. queria-se ver livre daquilo, porque era perigoso, quer dizer, ele estava a ser chantageado. Claro. E se a mulher soubesse uma coisa destas, claro que o Era ia uma deixar. bomba. Mas, Joana, aqui temos um problema mais grave. É que eu não estou a vê-lo. A saber que ela tinha HIV. E ela deve-lhe ter dito. Num acesso qualquer, deve-lhe ter dito: olha, é melhor deixares, porque olha, eu tenho HIV, às tantas é esta hora, Tudo até bem, já o tens. passaste. E E aí, quem se passou foi ele. quem se passou foi ele. Será? Já vamos ver. Tenho essa Não ideia. vamos desvendar já tudo. Agora, certo é que para ele, não seria, o que eu queria dizer é que não seria só um problema de divórcio, também seria um problema reputacional. Completamente. Porque a reputação dele como agente da PSP, de se ter envolvido como informadora, ex-toxicómana, portadora do HIV, tendo uma família paralela, um filho, um recém-nascido, etc. Se isto não abala a credibilidade e o bom nome de um agente da PSP, não sei o que é que abala, não é? É óbvio que sim. Mas ele fez questão de dizer que ela já tinha tido uma tentativa de suicídio. Que custou os pulsos. A família diz que é mentira. Nos hospitais nada foi encontrado Não nesse consta. sentido. Nada. Portanto, ele disse isso já nos testemunhos, não é? Já na parte da investigação. Sim. E a própria PSP que fez o primeiro relatório, quer dizer, primeiro diz que nos hospitais não se conseguiu apurar, que esse facto não se conseguiu apurar, mas logo de seguida, no mesmo relatório, vem dizer que pediu a localização celular porque ela estava em perigo de vida porque podia suicidar-se. Ora, LOL.
Nós também sabemos que há aqui, certamente, um corporativismo que faz com que, enfim, estas situações sejam muito prejudiciais e, portanto, tendem a ser escondidas. Claro. Não é? Não é só ali. Claro. Há outras profissões em que isso sucede. Sem dúvida. Não é? Os horários também são pouco coerentes. A fita do tempo. A fita do tempo. Não bate também certo. Não. Começa por dizer que ela saiu às 21. Depois no relatório, no primeiro, ela já saiu às 22. E depois na Polícia Judiciária já saiu às 21h30. Ok? Portanto, isto de facto tinha que ser explicado. Havia aqui buracos na buracos história dele. Que tinham que ser preenchidos, não é? Eu fiquei sempre com a ideia que esta situação se deveu não só à chantagem, mas também à doença. É possível, é bem possível. Porque ele pode ter descoberto nesse dia, uns dias antes, não é? E isso, junto com a chantagem de que ele estava a ser alvo, pode ter sido a bomba, não é? Que a tal gota que fez transbordar o copo. Ele não queria continuar esta relação, ele tinha um bebé pequenino, ela começava-se a transformar mais num peso do que num prazer, e possivelmente nesta altura ele viu-se confrontado, tipo, ou eu, ou tu, não é? Ou eu sobrevivo e continuo a ser um agente policial da Força de Segurança, impoluto, sem mácula, sem nódoa, com a minha família e a viver a minha vida, ou então ficas tu à vontade. E portanto ele pode ter feito uma opção drástica. Pode ter feito uma opção drástica. Pode, e vê, Joana, agora avalia tu. Eu estou a calça avaliar. lá os sapatos dele. Vou-te aqui ler uma passagem. Boa. Que é assim. Ele diz à Polícia Judiciária o seguinte. Questionado que naquele dia, refere que naquele dia a Isabel, nome fictício, vestia um polar de cor azul, calças de ganga da mesma cor, usando por cima do polo um blusão de cor preta. Tinha um telemóvel da marca Huawei, de cor cinzenta, com auricular de cor branca. Usando na mão direita um anel em metal cinzento, com corações, e na mão esquerda um anel de metal cinzento, e no pulso esquerdo tinha um relógio retangular com correia de cor verde. Volvidos, segundo crê, 15 minutos depois recebeu no seu telemóvel dele uma mensagem escrita da Isabel, dizendo que já estava no interior do autocarro. Repara que é diferente. Primeiro estava na paragem. Sim, agora sim. já estava no interior do autocarro. Atenção para quem está desse lado. Refere que habitualmente a Isabel apanhava o autocarro número 793 com destino a Marvila, parando nas imediações da residência da mãe, pelo que suspeita que aquela poderá ter apanhado aquela carreira da Carris. Sim, ela vivia em Marvila. Certo. Passados alguns minutos das 22, recebeu outra mensagem dizendo que estava quase a chegar à casa da mãe, mas que ainda iria dar uma volta ao jardim existente nas imediações daquela habitação. Certo. Em resposta a este SMS, disse-lhe que era melhor ir para casa, pois já era tarde, tendo ela respondido algo do género: não te preocupes. Entretanto, cerca das 22h30, e é aqui que a porca torce o rabo, deslocou-se apiado a pé à esquadra da PSP onde trabalha, de onde retirou uma bebida da máquina automática que ali está instalada, aproveitando a ocasião para falar ao telemóvel com a sua esposa, regressando pouco depois a casa. Estava de folga. Porque é que ele ia à máquina para ser filmado pelas câmaras da para esquadra. registrar. E seguindo essa linha de raciocínio, ele teria simulado essas SMS. Claro. Não é? Porque Com isto, certeza. aquilo que indica é que ele tinha o telemóvel dela na mão, ela já estava morta, provavelmente ainda o cadáver ainda quente, e ele, para tentar despistar e induzir em erro os colegas que iriam investigar,
os colegas, neste caso seria da Polícia Judiciária, simulou que ela enviava estas mensagens: vou dar um passeio ao jardim, não te preocupes, vou seguir para casa, tudo treta. Nós legitimamente nós podemos olhar para aqui, nós estamos a identificar as pessoas, claro. Portanto, é um caso que nos deixa muito apreensivos. E nos deixa muito apreensivos porque nos deixa com a convicção que houve aqui alguma coisa que correu muito mal, claro, para a investigação e para a justiça. Certo. E correu muito bem para outra pessoa que exatamente possa ter cometido um crime. Diz também que não chegou a entrar em sua casa depois de sair da esquadra, não chegou a entrar em casa, acabando por pegar na mota e se dirigir para a localidade da Bobadela, Loures. Agora vê, ela pode ter sido lançada ao rio, lá para aquela zona. Foi ter a casa de uma amiga chamada Maria. O que é que acontece? Esta Maria tinha muitas amigas. Esta Maria, segundo se sabe, era uma pessoa que vendia os seus serviços sexuais. Ok. E portanto tem aqui o telemóvel dela, não é? Enfim, é natural que uma pessoa queira fabricar um alibi. Nada melhor do que ter aqui com uma amiga. Como uma amiga pode não estar disponível, vamos a uma prostituta que está de certeza. Não claro, é? Claro. Pronto. E de facto, isto acabou com esta investigação a chegar à conclusão que realmente há aqui muitas dúvidas, mas que não há prova segura suficiente que ligue. Que não há provas circunstanciais, não há nada de concreto que possa incriminá-lo. Mas vamos lá ver, uma coisa que há bocado que não sei se ficou clara é aqueles vergões que ela tem debaixo do queixo. Nós estamos aqui a ver as fotos, são todos feitos, portanto ela é afogada pós-mortem. Isso o laudo, o relatório da autópsia, da medicina legal, determinou. Ela não se afogou. Ela não morreu por afogamento. A morte não foi por afogamento. Não. A morte foi, de facto, por asfixia, foi por estrangulamento. Há indícios. Há indícios muito fortes. Mas há indícios. E, portanto, não havendo, só havendo provas circunstanciais, este homem não foi dado como culpado. Não foi dado como culpado. Não. E este homicídio, ou putativo homicídio, ficou por esclarecer. Sim. É um homicídio mistério. É. Até hoje ninguém sabe quem é que matou a Isabel. E a família, obviamente, porque são pessoas vulneráveis, são pessoas muito facilmente atacáveis, digamos assim. Sim. Não quiseram continuar com esta guerra porque têm medo. Querem paz nas suas vidas e enfim, tiveram que de alguma maneira se conformar com isto. Mas Patrícia, eu como psicóloga realmente tenho um olhar muito empático sobre estas situações, mas tu, na tua experiência profissional, o que eu te pergunto é, isto é complicado, as pessoas não terem um desfecho e o homicídio, o mistério, portanto nunca saber-se que a mãe, a irmã, o irmão, o pai, o marido foi assassinado e não se saber quem é o culpado. Já nem falo porque são dois níveis diferentes. Uma coisa é saber só não quem é o culpado, outra coisa é essa pessoa ser condenada. Mas aqui tem-se uma ideia de quem é o culpado, mas ele não chega a ser incriminado e tão pouco, porque às vezes há aquelas situações que sabe-se quem é o culpado, mas por uma razão ou por outra foi ilibado, foi mal julgado. Mas aqui a família fica num vazio, é um oco, não é? É um vácuo, não é? Quer dizer, a pessoa fica suspensa sem poder fechar este magno capítulo da história. Não fecha, e repara. Não fecha isso mesmo. Não fecha esse capítulo, sente-se mais vulnerável do que aquilo que já é, sente que a justiça realmente só funciona para quem tem poder para movimentar as coisas e para contratar alguém e que os possa também proteger. Claro. Que os possa também proteger. Porque estas pessoas
não obstante pudessem ter a minha ajuda, e este era inclusivamente um processo que eu estava a tratar pro bono, estas pessoas tinham medo, claro, do que lhes pudesse acontecer a título de represália. É que este caso é particularmente e eu chocante, não podia, claro. Por muito que fizesse, se calhar quanto mais fizesse, mais elas estavam vulneráveis. Eu acho este caso particularmente chocante porque o suspeito na altura é de facto um PSP, não é? E portanto isso choca particularmente, bombeiros pirómanos, polícias que são ladrões ou médicos que são homicidas, são evidentemente estas sublimações, são obviamente situações que são particularmente difíceis de processar e de metabolizar. Depois lá está, mais uma mulher vítima num país que não se vê livre desta sarna, não é? Desta epidemia. Mas depois também esta camada, não é? Porque assim, nunca se pode fechar, é uma ferida aberta, não é? É uma hemorragia que fica sempre em contínuo, nunca se pode sarar, de facto, cozer, lancetar uma coisa que não tem de facto um fim. Aquilo que não tem fim não acaba, não termina. Não acaba, aquilo que não tem fim não termina. Não é? Esta narrativa em aberto, não é? Uma versão em suspenso não permite a pessoa depois, se calhar, avançar com outras coisas na sua vida. Joana, isto é como eu outro dia ouvi alguém dizer assim, com as lágrimas nos olhos, dizer assim: nós quando não temos dinheiro não valemos nada. Não valemos nada. E Joana, infelizmente, estamos num mundo assim. Claro. Por isso é que as pessoas se atropelam, se pisam, se matam. Claro, para e até conseguir... em casos extremos, como este, um homicídio. Até casos extremos, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Mas mesmo tu, na tua experiência de trabalhar com crianças desaparecidas, deves muito apanhar aquilo que nós chamamos a perda ambígua, porque a perda ambígua muitas vezes é pior que a perda, não é? Porque uns filhos que perdem os pais e que não sabem se qual é que é o desfecho, ou no nível ainda, não é, quem foi o culpado, o que é que aconteceu, ou no nível ainda superior, pais que perdem os filhos e que não sabem nunca se existem, se não existem, se estão vivos, se estão mortos, na questão, se estão bem, se estão mal. Portanto, esta perda ambígua, este luto que nunca acaba, nunca pode ser sarzido, exatamente, é esmagador, não é? É terrível do ponto de vista psicológico, pelo menos é. E imagino que na tua experiência também tenhas-te confrontado e te confrontes muitas vezes com essas situações. Olha, Joana, sim, como é evidente. Aliás, eu estive agora no dia 25 de maio com a Filomena Teixeira, a mãe do Rui Pedro, que é, digamos que, o paradigma das mães das crianças desaparecidas. A Filomena é uma pessoa que vive para que o filho seja encontrado. Ela está, obviamente, acalentando sempre essa esperança. Ela está numa situação muito frágil a nível de saúde física e mental. Física e mental. Sente-se muito, muito, muito revoltada. Ela tem ódio ao Estado. Claro. Porque naquela altura ela acha, e eu também, francamente, que a investigação foi uma vergonha. Pois, a mãe do Rui Pedro, de facto, é um bom caso, porque todos nós já somos mais velhos, não é? Acabámos por assistir à degradação da situação dela, não é? Porque ela era uma mulher lindíssima, bem falante, uma pessoa bem colocada, não é? Via-se que era uma pessoa alinhada, etc. E que realmente foi perdendo uma série de qualidades. Eu realmente acho que e de qualidades, de competências, porque esta luta é de um desgaste terrível. É terrível, e ela, Joana, devo dizer, estamos aqui a afastar um bocadinho do tema, mas não estamos. Mas devo-te dizer, esta também era desaparecida. Portanto, a Isabel também esteve desaparecida. Devo dizer-te que ela está assim porque ela própria, e isto acontece a milhares e milhares de famílias de crianças desaparecidas pelo mundo inteiro, ela foi ver do filho. E como foi ver do filho, passou pelos sítios mais horríveis que tu possas imaginar. Posso imaginar. Ela esteve a ver filmes
filmes na dark web de abuso sexual de crianças, de crianças, de bebés de 4 meses, Joana. E isto dá cabo da cabeça de qualquer ser humano, quanto mais uma mãe. É napalm. Não é? Bom, já temos então tema certamente para um próximo episódio de falar mais concretamente, portanto, além destes homicídios mistério, podemos falar se calhar mais concretamente em edições futuras desta situação das crianças, mas sem dúvida, e aquilo que eu queria sublinhar é que quando não há um desenlace, não há um desenlace. Não é possível passar ao capítulo seguinte, não é possível refazer a vida. Não há, até há técnicas que estão estudadas para vocês, psicólogos, para apoiarem estas famílias. Uma delas achei interessante, nunca mais me esqueci dela, que era o não encostar a mesa da refeição a uma parede e pôr só as cadeiras necessárias e os pratos necessários, porque as pessoas têm tendência para olhar para o lugar vazio. É verdade, mas o lugar vazio também é um lugar interno. Claro que sim. E por isso podemos continuar sempre a pôr a mesa encostada, ou a cama, ou o que for. Não vai resolver. Que o tal louco está cá dentro. Patrícia Cipriano, muito obrigada. Obrigada eu, Joana, por ter estado aqui à conversa neste episódio do Psicopatas Portugueses. E já está marcada então a próxima vez que nos encontraremos. Se calhar temos aqui um psicopata na rua. Se calhar. Aí em liberdade. Enfim. Obrigada, Patrícia. Um beijinho, muito obrigada, Joana. Provavelmente ao escutarem este episódio em que a Patrícia Cipriano partilhou connosco esta história deste homicídio terrível, não é? De uma mulher tão sofrida e com uma vida tão violenta, que depois de reorganizar-se e de recuperar, depois de vir à tona, é encontrada a boiar no Poço do Bispo, em Lisboa, depois de ter sido garroteada, asfixiada, provavelmente com os cordéis do seu próprio casaco. Depois de terem ouvido a Cipriano, eu imagino que muitos de vocês tenham sentido um frio no estômago, um murro na barriga, porque o desenlace é tão seco, é tão duro, que nunca se encontrou um culpado. Mas justamente é isso que acontece. Imaginem isto multiplicado, exponenciado por centenas, por milhares. É isto que acontece com os familiares da vítima. É justamente essa ideia de ficar suspenso em terra de ninguém, numa espécie de um limbo, de um purgatório, onde não é vida nem é morte, onde nem se está a respirar, nem se é cadáver, onde não há verdade e não há mentira. É justamente nesse deserto que muitas vezes os familiares da vítima, sejam pais, sejam filhos, permanecem durante anos, décadas, a maior parte das vezes, até ao fim da sua vida, até ao fim da sua própria existência. Essa perda ambígua, é assim o nome técnico que nós usamos em psicologia, essa perda ambígua, que é uma perda onde a pessoa vive dia e noite, sistematicamente a toda a hora, entre a esperança da verdade e a sombra da mentira, quando é desaparecimentos apenas entre a centelha de se encontra, é hoje que se encontra, e a desesperança, a desilusão, a decepção de afinal não. As pessoas viverem neste zigue-zague, nestes altos e baixos permanentes, é absolutamente daninho, é venenoso. Essa perda ambígua é muitas vezes descrita em termos psicológicos como ainda mais madrasta, ainda mais severa do que um luto. E portanto estes homicídios mistério, estes assassinatos sem desenlace, sem fim, são dos mais complexos, os mais difíceis para a Polícia Judiciária, que muitas vezes se sente muito frustrada de não ter conseguido fazer justiça, para os advogados de defesa das vítimas, dos familiares das vítimas secundárias, que também muitas vezes lamentam profundamente que não se consiga encontrar de facto a verdade e o culpado. E claro, para nós que os acompanhamos, para vocês continuem desse lado, porque já sabem, o próximo episódio de Psicopatas Portugueses será igualmente surpreendente.